Olá, boa tarde. Seja muito bem-vindo. Você confere agora as principais notícias do Brasil e do mundo dessa sexta-feira, dia 23 de junho. E o deputado federal Lindenberg Farias entrou com um ofício no Conselho Monetário Nacional pedindo a exoneração do presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto. A decisão foi tomada após a taxa Selic ser mantida em 13,75% ao ano. E a qualidade de vida dos brasileiros avançou quase 13% até 2018, segundo o IBGE. Em 10 anos, o indicador cresceu quase 700 pontos. O Brasil e todas as unidades da federação tiveram aumento no bem-estar das pessoas entre os anos de 2008 e 2018. De acordo com o IBGE, no período, o índice de desempenho socioeconômico avançou 12,8%, passando de 5,452 para 6,147 pontos. O índice de desempenho socioeconômico é o resultado da quantidade de recursos gerados na sociedade e a perda de qualidade de vida que ela sofre em determinado período. Entre 2008 e 2018, as maiores altas no indicador de qualidade de vida aconteceram em Roraima, 32%, e Sergipe, de 25,8%, onde a renda disponível familiar per capita era mais baixa que a média nacional. No período, o Rio Grande do Sul ficou com 9,1% e o Rio de Janeiro, com 5,6%, tiveram os menores incrementos. Outros destaques foram Maranhão e Pará, que, embora tenham mostrado crescimento nos seus índices, 18,3% e 16,8%, permaneceram como os mais baixos do Brasil, 4,841 e 5,067. Com a chegada do inverno, além das preocupações com as doenças respiratórias, é preciso ficar atento e cuidar também da saúde do coração. O risco de infarto pode aumentar até 30% nessa época do ano. O número de infartos cresce em média 30% no inverno em relação a outras estações do ano, segundo o Instituto Nacional de Cardiologia, com base em dados de pesquisas feitas em vários países do mundo. Eu conversei com um especialista que explica por que isso acontece e como deve ser feita a prevenção. Acompanhe. Isso ocorre devido a uma adaptação do corpo humano ao frio. Por causa do frio, na tentativa de diminuir a perda de calor, o corpo faz algumas adaptações, entre elas a vasoconstrição. Então ela faz com que os vasos ficam mais constrictos e com isso diminuam o aporte de oxigênio e sangue para órgãos vitais, entre eles cérebro, coração e etc. Além disso, essa vasoconstrição propicia um aumento da pressão arterial, que também é uma outra causa importante de infarto nessa população. Como podemos prevenir os infartos durante o inverno? É super importante durante a temporada de inverno e também de baixas temperaturas que alguns cuidados sejam tomados. O primeiro deles é manter uma hidratação adequada. A hidratação pode diminuir a questão da vasoconstrição e com isso diminuir a chance de outros eventos cardiovasculares. Além disso, não parar a prática de exercício. É importante que se mantenha a prática de atividade física e não se tornando sedentário por causa do frio, porque isso ajuda não só o coração, como também os vasos sanguíneos a fazerem a vasodilatação e diminuir o risco de infarto. E, por fim, fazer um controle dos fatores de risco. Então, não aumentar o tabagismo, parar de fumar, não aumentar o consumo de álcool no inverno, continuar realizando atividades físicas e, principalmente, fazer o controle da hipertensão e do diabetes. É isso aí, é muito importante falar de prevenção porque o infarto é a maior causa de morte no Brasil. São cerca de 400 mil casos por ano, com um óbito a cada 7 casos. Os dados são do Ministério da Saúde. Então vamos ficar atentos aos sinais e cuidar da nossa saúde. A Receita Federal abriu a consulta ao segundo lote de restituição do Imposto de Renda 2023. Este lote também contempla restituições residuais de exercícios anteriores. O repórter Leonardo Félix tem mais informações. Os pagamentos do segundo lote de restituição do imposto de renda serão feitos a partir do dia 30 de junho. Segundo a Receita Federal, cerca de 5 milhões de contribuintes serão contemplados e vão receber um total de 7 bilhões e meio de reais. Este é o maior valor pago pelo fisco em um único lote de restituição na história.
Ainda de acordo com a Receita, todo o valor será destinado a contribuintes que têm prioridade no recebimento. Idosos acima de 80 anos, idosos entre 60 e 79 anos, contribuintes com alguma deficiência física ou mental ou moléstia grave, professores ou ainda aqueles que utilizaram a declaração pré-preenchida ou optado por receber a restituição via Pix. Os pagamentos das restituições serão feitos em 5 lotes. O primeiro já foi pago em 31 de maio. O terceiro e próximo lote está agendado para 31 de julho. Na sequência, as datas de pagamento serão 31 de agosto e 29 de setembro. Para saber se a restituição está disponível, o contribuinte deve acessar a página da Receita na internet e clicar na opção Meu Imposto de Renda. Em seguida, basta acessar Consultar a restituição. Caso identifique pendências na declaração, o contribuinte pode retificá-la, corrigindo as informações necessárias. De São Paulo, Leonardo Félix. O presidente da Argentina, Alberto Fernandes, deve fazer uma visita oficial ao Brasil já na segunda-feira. O encontro com Lula deve ser uma continuação da visita que o presidente brasileiro fez a Buenos Aires em janeiro. O presidente da Argentina, Alberto Fernandes, desembarca no Brasil para um encontro com Lula no Palácio do Planalto, seguido de um almoço no Palácio Itamaraty. Ele também deve se reunir com os presidentes do Congresso Nacional, senador Rodrigo Pacheco, e do Supremo Tribunal Federal, a ministra Rosa Weber. A visita acontece em meio a definições da corrida eleitoral argentina. Nesse sábado, se encerra o prazo para que as coalizões definam o nome de quem vai concorrer às primárias, que acontecem no dia 13 de agosto. O governo argentino ainda vive a expectativa de uma nova rodada de conversas com o Brasil, em busca de medidas de apoio financeiro ao país, que vive uma crise econômica e política. O socorro à Argentina já havia sido tratado entre Lula e Fernandes em maio, mas, na ocasião, os argentinos não tiveram uma ajuda concreta. E o encontro terminou apenas com uma sinalização de apoio de Lula ao país vizinho. Uma possível entrada da Argentina no novo Banco de Desenvolvimento, também conhecido como Banco do BRICS, deve ser pauta de uma agenda bilateral entre Lula e Fernandes. O que está sendo negociado é um financiamento, por parte do Brasil, para os empresários brasileiros que exportam para a Argentina. Desta forma, os exportadores receberiam do governo brasileiro e a Argentina pagaria depois. A Associação Médica Britânica confirmou que milhares de médicos de hospitais ingleses farão a greve mais longa da história da saúde pública britânica em julho, para exigir melhores salários em meio à crise pelo custo de vida. Milhares de médicos de hospitais ingleses vão cruzar os braços a partir das 7 horas do dia 13 de julho até as 7 horas do dia 18 de julho. A informação foi confirmada pela Associação Médica Britânica em uma campanha para exigir melhores salários em meio à crise pelo custo de vida. A classe parou por 72 horas depois que o governo conservador de Rishi Sunak se recusou a ceder em sua oferta de um aumento salarial de 5%. Os médicos denunciam que nos últimos 15 anos tiveram uma perda salarial de 26% em termos reais, já que os salários não acompanharam a inflação. A categoria quer recuperar os níveis salariais de 2008 e 2009, mas o governo alega que isso implicaria um aumento salarial médio de 35% este ano e que o custo para os cofres públicos seria muito alto. Lideranças do sindicato denunciam que o executivo quer deixar o NHS, o sistema de saúde público inglês, degradar até entrar em colapso. Uma série de greves de médicos, enfermeiros e outros profissionais da saúde pública para exigir melhores salários e condições afetou o atendimento à população no último ano, forçando o cancelamento ou o adiamento de consultas. Essa edição fica por aqui, mas você pode rever essa e outras reportagens no nosso canal Hit Notícias no YouTube. Muito obrigada pela sua companhia, um excelente dia para você e até mais.